O Evangelho de hoje nos mostra os discípulos de Emaús desanimados, perplexos após a morte de Jesus. E este relato é uma fonte de ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Isso porque a vida dos discípulos também reflete nossas próprias caminhadas de fé, muitas vezes obscurecidas pela tristeza, pela falta também de compreensão. No entanto, eles, ao acompanharem Jesus, experimentam uma revelação transformadora. E essa história nos ensina sobre a importância de reconhecer a presença de Cristo em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, desafiadores. E este exemplo nos convida a abrir os nossos corações para a palavra de Deus e também a comunhão com nossos irmãos e irmãs de fé, encontrando consolo, orientação na partilha da fé. Que possamos aprender como os discípulos de Emaús e encontrar esperança e renovação em nosso encontro com Cristo ressuscitado. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, estamos na oitava da Páscoa e continuamos a refletir sobre a ressurreição do Senhor e também seu impacto em nossas vidas. O Evangelho de hoje nos apresenta o relato dos discípulos de Emaús, um evento rico em lições para nós. Veja que 2 desses discípulos caminhavam tristes, desanimados, discutindo os eventos que ocorreram em Jerusalém nos últimos dias. E neste contexto, então, Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Aqui nós encontramos uma profunda reflexão sobre a natureza da fé, do encontro também com Cristo ressuscitado. E é interessante, queridos, notar que esses discípulos, eles estavam desanimados, confusos, mesmo depois de ouvirem relatos da ressurreição. E isso nos leva a considerar como muitas vezes também temos conhecimento intelectual da fé e podemos nos sentir desencorajados, perdidos diante das dificuldades da vida. Só que veja, Jesus se aproxima deles, caminha com eles e começa a explicar as Escrituras, revelando a eles o verdadeiro significado dos eventos que estavam testemunhando. E esta é uma grande lição para nós, uma importantíssima lição. Isso porque, assim como os discípulos de Emaús, muitas vezes podemos estar tão imersos em nossas preocupações, em nossas tristezas, que não reconhecemos a presença de Cristo ao nosso lado. E Ele está conosco, caminhando ao nosso lado, mesmo quando não o percebemos. E ao longo do caminho, queridos, Jesus explica as Escrituras aos discípulos, mostrando como tudo o que aconteceu estava de acordo com os planos de Deus. Isso é um lembrete poderoso de que, mesmo quando também enfrentamos desafios e sofrimentos, podemos e devemos confiar que Deus está no controle e que Ele pode transformar até mesmo as situações mais difíceis para o bem daqueles que o amam. E aqui nós vemos a importância da fé, da confiança em Deus. Mesmo quando as coisas ao nosso redor parecem difíceis, Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que nem sempre compreendemos. E essa confiança nos permite continuar caminhando, mesmo quando nós não podemos ver claramente o caminho à nossa frente. E quando os discípulos chegam a Emaús, então eles convidam Jesus para ficar com eles. E é somente quando Jesus parte o pão que os olhos deles são abertos, então eles o reconhecem. Esse é um momento poderoso de revelação, onde os discípulos percebem que estiveram na presença do Senhor o tempo todo, mas sem reconhecê-lo. E claro, assim como os discípulos de Emaús, muitas vezes podemos encontrar Jesus nas circunstâncias mais simples de nossas vidas, como partilhar uma refeição com os outros, dar a quem precisa. Não somente coisas materiais, uma palavra, ajuda. Isso nos lembra, queridos, da importância de estarmos abertos à presença de Deus em todos os momentos de nossas vidas, mesmo aqueles que nós achamos insignificantes, pequenos demais, sem sentido. Essa história também nos lembra da importância da comunidade de fé. Sabe por quê? Porque os discípulos de Emaús estavam caminhando juntos, compartilhando suas preocupações, suas dúvidas. E é somente quando estão juntos que eles são capazes de reconhecer a presença de Jesus entre eles. Isso nos lembra que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Temos uns aos outros para nos apoiar e encorajar ao longo do caminho. Claro, à medida também que refletimos sobre esse evangelho, é importante considerar como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Como será que podemos aprender a reconhecer a presença de Cristo, mesmo em meio às nossas próprias dificuldades e tristezas?
Como podemos crescer em nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis? Pois bem, queridos, uma maneira é cultivarmos uma vida de oração, meditação nas Escrituras, como você está fazendo neste momento. Este é um passo importantíssimo, permitindo que a palavra de Deus penetre em nossos corações e também nos fortaleça em nossa fé. Outra maneira é buscarmos a comunhão com outros membros da família de fé, compartilhando nossas experiências, encorajando uns aos outros no caminho da vida. Então, queridos, à medida que continuamos esta nossa caminhada de fé nesta oitava da Páscoa, e possamos abrir nossos corações para a presença de Cristo em nossas vidas, caminhando com Ele ao lado, confiando em seu amor, também em sua misericórdia, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E possamos aprender com os discípulos de Emaús a reconhecer a presença de Jesus entre nós, partilhando alegria, esperança com todos e crescendo juntos em nossa fé e comunhão uns com os outros. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque nos comentários esta frase: Senhor, eu possa reconhecer tua presença constante ao meu lado. E neste propósito, ó Deus de amor, Deus misericordioso e compassivo, assim como aqueles discípulos de Emaús que caminhavam tristes, desanimados, muitas vezes, Senhor, também nos sentimos perdidos, desencorajados diante das dificuldades da vida. Por isso pedimos que nos concedas a graça de reconhecer tua presença constante ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. E assim como os discípulos de Emaús, possamos abrir nossos corações para a tua palavra, para que ela possa iluminar nossas mentes e fortalecer nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais profundamente os mistérios da tua ressurreição também e a confiar em teu plano divino, mesmo quando não compreendemos totalmente. Senhor Jesus, assim como partilhaste o pão com os discípulos de Emaús, pedimos que entre em nossas vidas e em nossos lares. E a comunhão contigo nos fortaleça, nos renove, capacitando-nos a reconhecer-te naqueles também que encontramos ao longo do caminho. Dá-nos a graça da hospitalidade e também da partilha, tudo para que possamos ser instrumentos de tua paz e amor neste mundo, e que o exemplo dos discípulos de Emaús nos inspire a acolher os estrangeiros, os necessitados com generosidade e compaixão. Ajuda-nos também, Senhor, a crescer em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé, para que juntos possamos caminhar rumo ao teu reino, e que a nossa união na oração e também na partilha da palavra nos fortaleça e nos sustente em nossa caminhada de fé. Por fim, Senhor, pedimos que nos concedas a graça também de reconhecer-te no pão partilhado, onde estás verdadeiramente presente sobre as espécies do pão e do vinho. E este sacramento de tua presença nos alimente espiritualmente e nos una mais intimamente a ti. E assim como os discípulos de Emaús, assim como eles experimentaram a alegria e a esperança ao reconhecer-te na fração do pão, que também possamos experimentar a tua presença viva e transformadora em nossas vidas. Amém. E lhe convido, neste momento, vamos juntos rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições deste Evangelho e também colocá-las em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela companhia, é sempre uma grande alegria, um privilégio também ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este evangelho. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. E claro, que Deus te abençoe, te proteja, ilumine e proteja toda a sua família e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E um ótimo dia.